Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem, que é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre aquele kit Core i9 baratinho que tá todo mundo falando, falar sobre as minhas primeiras impressões que eu tive com ele, baseado também nos testes que eu já fiz até o momento. Ainda tem coisa ainda para descobrir, mas eu também já vou dar uma boa notícia para vocês, que eu consegui, coletando informações dos outros canais e futicando aqui, melhorar ele ainda mais. Então agora o kit Core i9, com as coisas que eu descobri, já alcança um outro patamar de performance. Mas vamos lá, vamos contar essa história passo a passo aqui. Eu acho que as minhas primeiras impressões também elas contam bastante aí para você que talvez está pensando em adquirir um kit Core i9 baratinho da China. Bom, aqui tá o meu kit montado. Eu até o momento só testei com a RTX 3070. Tá uma baguncinha aqui mesmo, mas é assim que eu desenvolvo melhor meu trabalho, fazendo o teste aqui no meio da baguncinha mesmo. E pra galera que assistiu minhas lives aqui no canal, sabe que na primeira live que eu fiz um unboxing teste desse carinha aqui, eu acabei tomando uma corsa com ele. Bom, se você tá chegando aqui de paraquedas, esse kit Core i9, ele tem um processador de Core i9 da 11ª geração, de 8 núcleos e 16 threads. Ele é um processador muito poderoso pelo preço que promete, Eu, por exemplo, paguei cerca de R$780 no meu. Hoje ele já tá subindo de valor, infelizmente, Ele tem um processador aqui, como a gente pode ver na imagem, soldado, já direto na placa, e tem aqui uma área de cobre, 2 slots de memória RAM, a gente tem um PCI Express X16 4.0, a gente verificou isso e é muito bom essa parte. Tem entrada para SSD NVMe 4.0, 4 entradas USB 3.0, a gente também tem duas 2.0, 2 saídas de vídeo HDMI e uma DisplayPort, e ele ainda conta também com gráfico integrado, que é uma das principais vantagens desse cara. Bom, logo após ter feito um unboxing dele, eu decidi montar ele com o CPU cooler da GameMax, baratinho, seria o Gamma 200. Ele é bonito, eu já imaginava que ele não era um CPU cooler muito bom, mas eu acabei comprando ele porque eu tinha visto no canal do Mário Mazzotti uma indicação de um CPU cooler da Rising Mode que, pelo menos na promessa de especificação, tinha um CFM mais baixo que o dele. Esse daqui, teoricamente, estava até um pouquinho mais barato e tinha uma promessa de refrigeração mais eficiente, o que, infelizmente, veio a me trazer problemas posteriores, uma vez que ele, perto do slot da memória RAM, ficava ocupando um espaço aéreo ali que atrapalhava o encaixe da memória, ou seja, a memória que eu queria usar com ele, que tinha uma carcaça um pouco mais grossa, eu não pude usar, então só encaixava, no caso, uma memória RAM se eu estivesse usando ele, isso com um perfil mais grossinho, o dissipador de calor melhor. Com muito custo eu usei memórias mais fininhas da Shelly, comprei nas lojas da 51 RISC, e foi um saco, cara, foi bem chato conseguir encaixar de novo esse CPU cooler de um jeito que não prejudicasse ali o encaixe das memórias. Eu tive que forçar bastante ali, tive que tentar entortar um pouquinho ali o dissipador de calor para ele encaixar. Então, assim, já não recomendaria o CPU cooler só por isso. A ideia de pegar um CPU cooler com esse padrão era que ele jogaria o ar para a lateral e melhoraria o resfriamento das fases de alimentação da placa-mãe, que são os VRMs, Os VRMs basicamente são essa área aqui que eu tô passando o mouse, que tem os indutores, capacitores e transistores. E um CPU cooler que joga ar aqui no VRM mantém a placa-mãe trabalhando nas condições melhores. Então optei por um CPU cooler de torre, por conta dessa questão, por indicação do canal do Mário, porque no canal dele ele testou o kit Core i9 e as temperaturas aqui nesses componentes eletrônicos estavam um pouco altas, e quando ele colocou um CPU cooler nesse padrão, igual ao que eu usei, de primeira, tinha ficado melhor. Bom, pro meu azar, depois de todo aquele trabalho para botar o CPU cooler funcionando, ele não deu conta de refrigerar meu processador, que estava batendo até 100 graus, e logo após isso, ele estava perdendo performance. Cada núcleo estava ficando em 1796 MHz. Teve até um momento que o computador esquentou tanto que ele acabou desligando, que depois, conversando com o Mário, eu acabei descobrindo que era até um problema de configuração aqui do kit, que a gente vai resolver também hoje, vou mostrar
para vocês, estava fazendo com que ele desligasse numa situação de uso extremo, ao invés dele mesmo se autorregular, né? O computador, geralmente, numa situação como essa, só abaixa o clock para ele funcionar mais frio, mas normalmente não desliga. Ele estava desligando. Aliás, o meu desligou só uma vez, só que o Mario teve esse problema, né? Nos testes extremos que ele fez, e o Skanda também acabou tendo esse problema, e daí a gente já descobriu como resolver. Bom, depois de sofrer com aquele CPU cooler da GameMax, estilo Cooler Box, eu acabei instalando o CPU cooler padrão de torre mesmo que eu já tinha, e já tinha certeza que ele era muito bom. Então, se ele não tivesse mantido o processador numa temperatura baixa, eu já não ia nem testar mais o kit naquele momento. Vou até deixar na descrição o link do kit e do CPU cooler, que é o Lancho Aurora, e com ele ficou realmente muito bom, tanto que eu tô usando ele aqui agora, e para minha surpresa, por conta da posição aqui do fan do meio, ele acaba jogando ar também no VRM principal, que é o do processador, e ele consegue manter também a placa-mãe em boas temperaturas, mesmo não sendo um CPU cooler com esse padrão aqui. Bom, mas depois eu acabei tendo mais surpresas com esse kit. Basicamente, o processador desse kit é um Core i9 11900H, porém de engenharia, tá? Um processador com 8 núcleos, 16 threads. Na sua versão completa, ele pega 4.9 GHz, com a frequência máxima de Turbo Boost habilitada, tendo uma frequência base variável, podendo variar de 2.1 GHz a 2.5. Essa frequência, no contexto geral, existe principalmente porque ele, né, é um kit que tem um processador de notebook. O notebook às vezes é fininho e precisa de economizar energia. Então, quando você não está usando toda a performance, ele abaixa a performance propositalmente para a bateria durar, para ele não esquentar demais. Por isso ele tem essas especificações muito baixas no clock base. Porém, como a gente está utilizando ele numa situação com um CPU cooler bacana, com bastante espaço para ele refrigerar e com mais possibilidade de consumo energético para ele no caso não teria necessidade de fazer uso dessas configurações. E aí a gente tem um problema. Isso porque o processador ele foi criado para ter um tipo de comportamento diferente do que a gente precisa de ter num desktop. O que necessariamente não faz o processador ser ruim, mas faz ele se comportar diferente do que a gente espera. O Core i9 que vem nesse kit em especial é um Core i9 de engenharia. É o Core i9 11900ES. Um processador de engenharia pode ter alguma diferença no processador na sua versão final. Para quem não sabe, um processador de engenharia é um processador que normalmente é disponibilizado para as empresas para testes antes de lançar o processador oficial no mercado. Então, para ser bem honesto com vocês, aquelas configurações que eu mostrei lá no site da Intel, por conta de tantas variações, que a adaptação dele, por conta do fato dele ser um processador de engenharia, não deve ser levadas em considerações na hora de comprar ele, porque ele nunca vai bater aquela especificação técnica pré-determinada pela Intel. E na prática mesmo, o que eu pude verificar aqui de performance, assim quando a gente liga ele, é que ele pega 4090 MHz num primeiro momento, quando a gente estressa ele bastante. A gente tentou mexer isso bastante em live mesmo, na mesma live do unbox, mas a gente não conseguiu alterar isso na live. E depois de um certo tempo, a frequência dele abaixa, ficando em 3.5 GHz, 3.6 GHz, que seriam 3.500 MHz, 3.600 MHz. Se quiser ver isso com mais detalhe, você pode assistir minha live na íntegra de unboxing desse processador, desse kit, né? Mas aí já fica um resumão. Isso pra mim é um problema, porque além dele pegar 4.1 GHz, ele só pega o pico de performance por um curto período de tempo e depois abaixa, justamente por conta daquela questão, né, de como ele foi criado para funcionar no notebook. Então, por isso eu tive que mexer em várias configurações para tentar melhorar essa questão. Então, assim, se a gente olhar ele com padrão de fábrica, ele já é melhor que qualquer kitzão chinês que a gente compre em termos de performance. Eu tomei até um pouquinho de coça para botar ele funcionando, porque eu queria usar uma instalação que eu já tinha feito do Windows, tive que formatar ele do zero, então é outra coisa também que você precisa saber. Comprei esse kit Core i9, formata o SSD direto nele, que vai ficar legal, ou HD, ou o que você tiver, mas depois que ele estava ligado, nitidamente era notável que ele poderia entregar mais performance com padrão de fábrica, mas não estava entregando. Detalhe que com as configurações de fábrica e esse CPU cooler também, eu cheguei a fazer os testes jogando e fiz o teste de estresse padrão e as fases de alimentação ficaram ultra frias, tá? Que não foi um problema, e a temperatura do processador ficou super controlada também, na casa dos 60, 70 graus, o que é ótimo para esse processador, que pode bater até 100 graus sem perder performance. Bom, uma das coisas que eu achei que não foi muito legal também desse kit é a interface da placa-mãe. A gente tem muitas opções configuráveis, o que é excelente, mas ao mesmo tempo a interface em si ela é bem complexa. Então é diferente, por exemplo,
exemplo, de uma placa-mãe convencional, tem uma curva de aprendizagem que é muito rápida para quem já entende um pouco de PC, mas é necessário falar que, por exemplo, até ligar o perfil XMP das memórias para deixá-las funcionando a 3200 MHz, eu precisei de ver um tutorialzinho, né, de alguém mexendo e coisa do tipo. Beleza, mas eu já falei aqui para vocês minhas primeiras impressões desse kit Core i9, o que eu achei diferente. Eu joguei também o Call of Duty Warzone com ele no primeira live de teste que eu fiz. Foi bem legal, tá? A performance ficou muito boa, jogatina estável, com isso não tive problema. Mas muitos detalhes que esse kit tinha, a gente já conseguiu resolver também com configuração. Então já vou partir direto pro ponto em que eu ajudo você a melhorar o seu kit. Vou ensinar passo a passo o que eu fiz. Um detalhe que antes, em termos de frequência, ele só estava pegando 4090 MHz, agora ele já pega 4689 em todos os núcleos em vários momentos, às vezes vai até para 4700 e alguma coisa, como você pode ver aqui no programa HW Monitor, o que com certeza aumenta a performance dele. Quanto mais megahertz cada núcleo do processador tem, mais desempenho ele vai entregar. Agora, ele vai entregar uma pontuação média no CPU-Z, por exemplo, muito próxima da que ele estava entregando no padrão de fábrica. A grande diferença é que ele consegue manter essa performance o tempo todo. Então, por exemplo, se eu clicasse antes em extrair CPU aqui, ele caía para a frequência lá abaixo de 3.5, 3.6 MHz depois de um tempo, e agora ele não cai mais, ele vai ficar travado em 4090 MHz. Se a gente arredondar aqui, a gente pode falar que é 4.1 GHz. Vou falar 4.1 para ficar mais fácil, tá? Então, com as configurações que eu vou mostrar para você agora, eu melhorei essa questão do kit, que deixou ele bem mais forte. Também tem a questão do XMP das memórias, que às vezes algumas pessoas não sabem, mas quando você tem uma memória acima de 2666 MHz, em qualquer PC você precisa de ativar o perfil XMP para elas funcionarem acima dessa frequência. No caso, a gente colocou 3200 MHz, então para utilizar toda a frequência da memória, o que dá mais performance também, tem um passo a passozinho aqui que é bem fácil. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi ligar o computador segurando delete, daí aparece a BIOS da placa-mãe. É fácil de mexer, você consegue usar com as setinhas do teclado. A primeira coisa que a gente vai fazer é ativar o perfil XMP. Isso é uma coisa que a maioria dos usuários vai querer fazer e é básico para qualquer pessoa que tem um PC. Então a gente vai aqui, ó, clicar com a setinha para o lado até a guia chipset. Vamos clicar aqui na primeira opção, System Agent SA Configuration. Aí a primeira opção aqui é Memory Configuration. A gente vai entrar nela. Descer aqui até a terceira opção, onde está escrito Memory. O inglês é ruim, mas o tutorial é bom. Deixa o like. Vamos clicar em Memory e daí vai aparecer essa tela, né, cheia de configurações malucas. A gente vai apertar para baixo na setinha do teclado. E aonde tem a opção aqui, ó, Memory Profile, tá em branquinho aqui, ó. Vou clicar nela, a gente vai selecionar a opção XMP Profile 1. Isso tudo a gente entra nas opções apertando Enter. Então, ó, habilitei aqui, ó, XMP Profile 1. Se você tem memória de 3200 MHz, ela já vai estar funcionando, beleza? Eu vi um caso, inclusive aprendi a mexer no perfil XMP lá no canal do Daniel da Tech Ink Design. O rapaz mandou um vídeo para ele mostrando as configurações que ele fez no Core i9, que também serviram de inspiração para eu fazer minhas próprias aqui. E quando ele ativou essa opção aqui de XMP Profile 1, não estava funcionando no PC dele. Então, no caso, o que ele fez? Ele colocou aqui um Custom Profile, copiou aquelas configurações aqui, né, ó, que tinha aparecido no XMP Profile 1. Aí ele colocou manualmente os números aqui. Você pode fazer também, mas para mim funcionou tranquilo, ó. Coloquei o XMP Profile 1, cliquei em F10 aqui para salvar, e em Yes e acabou. Pronto. As memórias já estão funcionando aqui a toda a capacidade. Ok, primeira configuração aqui a gente já matou. A partir de agora eu vou mostrar para vocês as configurações que eu fiz aqui no meu kit e que ajudaram a melhorar a performance. Porém, a gente vai mexer também com overclock, vai mexer em outras áreas aqui do kit que talvez gerem uma instabilidade no sistema. Então pode ter funcionado no meu e pode não funcionar no seu. Se você tentar essa configuração que eu fiz e funcionar aí no seu kit, me manda aí no chat, né? Comenta pra galera saber, tá? Mas de tudo também, se der errado, no final do vídeo eu vou ensinar como que reseta a configuração para você não ter problema nenhum e não estraga fazer isso. Apertei ESC até voltar no primeiro menu aqui da placa-mãe, como se eu tivesse ligado segurando Delete, e agora a gente vai fazer outras configurações para manter aquele padrão que eu mostrei para vocês antes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir na aba Advanced, clicando pro lado na setinha do teclado, e daí a gente vai na quarta configuração aqui, ó, de cima para baixo, que é Power e Performance. Vamos entrar nela e a gente vai selecionar a primeira opção, que é CPU Power Management Control.
Vamos entrar aqui também. Aqui, né, eu resetei minha placa-mãe para as configurações de fábrica, para você ver como vem, né? Primeira coisa que a gente vai mudar é a primeira opção aqui, ó, que é configurável, que é a Boot Performance Mode. A gente vai clicar em Enter e vai selecionar a opção Turbo Performance. É importante a gente mexer nessa opção porque aquela configuração ali é praticamente uma configuração para economia de energia. Então, do jeito que ele vem configurado de fábrica, ele vem economizando energia ao máximo, ou seja, ele diminui a performance para economizar energia, e a gente pode configurar isso aqui nessa opção. Quando a gente coloca no Turbo Mode, a gente coloca ele para gastar mais energia e funcionar com uma performance mais alta, o que já ajuda, né, no ganho de eficiência e estabilidade do nosso kit. Depois a gente vai descendo aqui, ó, tranquilo, né? Até chegar na opção Turbo Mode, pode vir desabilitado no seu caso aqui, mas se ela tiver desabilitada, você liga, tá? Normalmente, você resetando a BIOS, ela já vai ficar ligada. Você vai entrar aqui na opção, ó, View Configure Turbo Options, beleza? Só entrar aqui e daí vai aparecer essa montoeira de coisa na tela, mas não precisa também de desesperar. A primeira coisa que eu fiz foi desabilitar essa opção aqui, ó, Energy Efficient P-State. Então, eu desabilitei ela. Eu não sei exatamente o que essa opção faz, mas quando eu desabilitei, deu uma diferença para eu conseguir essa estabilidade. E descendo aqui um pouco mais, a gente tem várias opções, ó, chamadas de Core Turbo Ratio Limit. Basicamente, isso daqui é a performance de cada núcleo do processador. Pode ver que o processador tem 8 núcleos e a gente tem 8 opções aqui, ó, de Core Turbo Ratio. O processador, né, pelo que a gente viu lá na especificação da Intel, era para pegar 4.9 GHz. Então, por exemplo, na teoria aqui, se eu colocasse 49 em todos os núcleos, era para ele ir a 4.9 GHz. Mas entra naquela questão que eu falei mais cedo. A gente não pode levar em consideração a especificação técnica lá da Intel, porque está num sistema totalmente diferente. Então, o que deu certo para mim aqui foi colocar tudo em 47. Fiquei o dia inteiro testando e aí eu descobri que funcionava melhor. Então, você vai colocar todas as opções aqui em 47. Você aperta para baixo e digita 47 no teclado, que vai aplicando aqui, ó. Beleza? Ó, todos os núcleos 47. E aqui embaixo, na opção Energy Efficient Turbo, você também desabilita, tá? Beleza, aqui a gente já fez as modificações que tinham para fazer. Agora a gente vai dar ESC de novo e sair desse menu aqui. Agora a gente voltou para a aba Advanced da placa-mãe, né? Depois de chegar na página inicial, apertou pro lado, vai para essa aba. E a gente vai na opção de Overclock Performance Menu, tá? Que é a 10ª opção de cima para baixo. Vamos selecionar ela e vai vir assim de fábrica, desabilitado, tá? A gente vai clicar nessa primeira opção aqui e clicar e Enable, que é para habilitar, e daí vai aparecer essa montoeira de opções. Daí a gente vai descer e mexer aqui nessa opção aqui, que é CPU BCLK OC Frequency. Tá em 0, a gente vai digitar um número aqui. Para mim deu certo, 103,60. Beleza? Foi um número que, inclusive, as pessoas sugeriram para mim em live, tá? Eu estudei um pouquinho depois e, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é um overclock do nosso PC inteiro, mexendo aqui na frequência BCLK. Beleza? Tem gente que coloca aqui também, caso não dê certo para você aqui com a frequência que eu coloquei, você pode colocar aqui, ó, 103,00, também dá. Mas para mim aqui deu 103,60, deixei assim, tá bom? E pronto, aqui a gente não mexe mais, a gente sai. Tem uma outra opção aqui que eu esqueci de habilitar, que eu vou mostrar para vocês, que tá lá naquele quarto menu de Power e Performance. Então entrei aqui naquela opção CPU Power Management Control também. Não necessariamente vai servir para todo mundo, mas para quem quiser fazer um teste de estresse no processador, colocar ele no extremo, que é descendo aqui, ó, inclusive foi o Mário Mazotti que me passou essa dica, e habilitando aqui a opção C States, que vai fazer, né, com que ele não desligue, né, se sofrer um estresse extremo, mas em vez de desligar, ele vai passar a baixar a performance em caso ele sofrer estresse extremo, o que deixa ele mais legal aí para testar. Bom, eu sei que parece um pouco complicado, mas se você seguir aqui à risca o que eu fiz no vídeo, tem como você testar essa configuração. Agora eu vou apertar F10 para salvar tudo, ó. Save configuração em reset. Então eu apertei F10 e salvei. Nesse momento, pode ser que o seu PC ou seu kit, né, não se deu bem com essa configuração. E daí ele não vai dar vídeo ou vai acabar que não vai estar entrando no Windows com essa configuração. E daí, caso seja necessário, é muito fácil você fazer um reset, né? Resetar essa configuração para voltar
ao estado original. Como você pode ver aqui, o meu liga normal, mas aqui no cantinho, ó, ele já, inclusive, já até vem sem bateria da placa-mãe. Mas se você tiver comprado, para resetar a configuração, você tira a bateria da placa-mãe, que está aqui escondidinha, tira ele da tomada e aperta o botão de ligar, que aí ele reseta toda a configuração, caso tenha dado errado para você, e você consegue voltar para as configurações de fábricas e usar normal. Mas ele passando aqui, vai abrir a tela do Windows normal, você vai colocar a sua senha e vai acessar numa boa. Aquela configuração que a gente fez agora na BIOS da placa-mãe, ela foi importante para a gente conseguir aumentar o clock do processador. Porém, quando a gente configura só para ela placa-mãe, pelo menos foi o que eu passei por aqui, o processador ele não sobe a performance. Isso porque, até por mais que eu mexa em outras opções ali na BIOS para fazer entregar mais energia para o processador, para ele funcionar de uma maneira mais eficiente, ele não aceita mais energia na prática e acaba funcionando do jeito padrão. Então, resumindo, né, por mais que eu mexa nas configurações da BIOS e eu aumente, né, a frequência com que ele pode trabalhar e tudo, acaba que na prática as configurações de energia do processador não são aplicadas, e se falta energia ele não consegue subir a performance. É igual você vai conseguir correr mais, por exemplo, se você tiver se alimentado bem, você vai render mais no seu dia a dia se você tiver mais energia. Mesma coisa com ele. Eu sei que foi um pouco embolada a explicação aqui, mas deu para entender, né? E daí, para terminar, né, a cerejinha no bolo, para a gente conseguir ele mais estável, você vai precisar de baixar o Intel Extreme Tuning Utility, beleza? Vou deixar o link dele na descrição para você. Você vai clicar aqui em Download e vai instalar o programa. Daí, assim, quando ele abrir, você vai clicar na aba Advanced Tuning, vai aceitar todas as coisas que ele pedir para você aceitar, vai fazer a configuração que eu vou mostrar aqui para você, tá bom? O clock do processador, essas coisas aqui vão estar bloqueadas, mas você vai liberar mais energia para ele funcionar bem. Você pode desabilitar essa opção aqui, ó, Turbo Boost Short Power Max Enable, tá? Pode desabilitar. Essa tecnologia que basicamente aumenta a performance do processador a um patamar extremo por um curto período de tempo, mas na prática eu não notei diferença de performance para ganhar estabilidade, então prefiro desabilitar. Essa parte aqui, ó, de Turbo Boost Power Time Window, né, também não fez diferença para mim. Porém, essa opção aqui, ó, Turbo Boost Power Max, quando eu cliquei aqui e coloquei, tava em 45 watts, né? Eu coloquei aqui para 80 watts, ou seja, permitindo com que o processador consuma até 80 watts quando ele tiver com o Turbo Boost ligado. Ó, selecionei aqui, cliquei em aplicar, salvar, dei um nome pro negócio aqui, salvei, né? Aí beleza, já vai ficar assim. Aí sim eu consegui, né, esse aumento de performance, fazendo com que um processador que estava de 4.1 GHz, no máximo, né, conseguisse bater frequências mais altas. Olha só, agora, por exemplo, a gente refez, tá pegando aqui até 4.8. E além disso, né, só lembrando aqui, a gente pode verificar as memórias, ó, elas estão aqui, ó, 1647.3, a gente multiplica por 2 e fica algo perto de 3.600 MHz. Beleza? Então até o momento são essas configurações que eu fiz que melhoraram o kit Core 9. Vocês viram que no final eu tive que aumentar o consumo energético do processador. Mas na prática mesmo, acaba que ele consome algo muito parecido. Então se antes ele consumia no máximo em estresse 50 watts, 45, agora ele passou a consumir 65. Também cheguei a fazer o teste das fases de alimentação do processador sob estresse com essa configuração, com o meu termômetro aqui, e as temperaturas ficaram boas, tá? No máximo batendo ali 70 graus, o que para mim é excelente. Então na minha situação aqui não trouxe nenhum malefício pro meu kit, tá? Detalhe que a performance também melhorou um pouco para jogar. Em games esse processador tava batendo 4.1 GHz, mas por exemplo no God of War mesmo, antes da gente fazer essa configuração, houve alguns momentos de gameplay que a frequência batia abaixo dos 4 GHz, como por exemplo 3.9, 3.6 e depois voltava. E agora na prática ele oscila para cima de 4.1 GHz, né, para 4.3 por aí. E outros jogos, por exemplo, como Forza Horizon, a gente tem oscilações de até para 4.5 GHz enquanto a gente está jogando, que com certeza melhora a performance dele, né, e melhora também a estabilidade do kit. A gente também teve um ganho de FPS aqui bem notável no God of War. Bom, sei que o vídeo de hoje foi um pouco denso, mas de coração espero que você tenha gostado do conteúdo. Muita novidade, né, para um conteúdo só. Já se inscreve aqui no canal caso você queira ver mais. A gente ainda vai fazer testes nesse kit sem placa de vídeo, com gráfico integrado. Vamos tentar melhorar ele um pouquinho mais ainda. Então não deixe de se inscrever. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu e tamo junto.